chefe da Força Aérea, o brigadeiro Batista Júnior, comunicou à nação: militares obedecerão a Lula ou a qualquer outro. O fato de um chefe militar dizer algo tão óbvio já diz tudo. Quem manda ou deveria mandar é o chefe supremo das Forças Armadas, no caso do Brasil, ocupante da presidência da República. Um subalterno na hierarquia dizendo que obedecerá a quem manda, e dúvida e pergunta seguirem existindo, escancaram quem de fato está exercendo, tutelando o poder. Os militares que ascenderam aos comandos das Forças Armadas na década passada. Ocuparam o Palácio do Planalto, as estatais, milhares de cargos no governo federal e país afora, se tornaram uma casta. Arrancaram o privilégio de uma aposentadoria integral em qualquer idade e extensiva a descendentes. E podem acumular um segundo rendimento. Salvo uma aberração, são intocados pela justiça. Uma casta. Ameaçam, vendem o medo quanto o comunismo, ridiculamente, por exemplo, para seguirem na posição de garantidores. Mas como o vento sempre muda, diante das ventanias do momento, começaram a alardear um recuo tático, estratégico. As ventanias são, uma delas, o país se desmanchando, milhões e milhões passando fome, sem emprego, país desmoralizado. E outra ventania, Lula seguindo na dianteira nas pesquisas. Daí as recentes declarações de tantos chefes militares que trabalharam para a volta do poder militar. O general Santos Cruz, um dos criadores do mito, agora pré-candidato ao Senado pelo Podemos no Rio de Janeiro, diz de sua criatura Bolsonaro: criminoso, traidor, canalha, covarde. Santos Cruz, tido como grande general, um intelectual, um pensador do exército. Pergunta como um guerreiro exemplar, um pensador, não sabia quem era Bolsonaro, a quem ajudou a criar e de quem foi ministro. Bolsonaro, já dizia o ex-presidente, general e ditador Ernesto Geisel, era um mau militar. O general Otávio do Rego Barros, coalhado de medalhas e postos importantes. Foi assessor do então comandante do Exército, general Vilas Boas. Vilas Boas que, por 2 vezes, ao menos, ameaçou o Supremo Tribunal Federal. Em 2018, ameaças para prender, manter preso Lula e assim afastá-lo da eleição presidencial. Rego Barros, Santos Cruz e tantos outros militares foram ou são ministros de Bolsonaro, o mau militar. E agora, candidamente, o general Rego Barros busca ensinar: o Exército, as Forças Armadas não são responsáveis pelos erros grosseiros na atual gestão do país. Pergunta: o general Pazuello, ainda na ativa, ministro da Saúde, não foi corresponsável pelo genocídio Covid? Os milhares de militares empregados no governo, pelo menos mais de 6.000, não são o governo? Os generais Rego Barros, Santos Cruz, Puyol, os Florianos, Braga Neto, Teófilo, Santa Rosa, os generais Heleno o Pequeno, Eduardo Ramos, o vice Mourão, os almirantes Bento Costa e Barra Torres, os mais de 20 militares graduados que ocupam ainda o Ministério das Minas e Energia, não são responsáveis no governo, pelo governo? Os militares que tomaram Eletrosul, Eletronorte, Eletronuclear, Chesf, Itaipu, o sistema Eletrobras, não são o governo? E falemos de certas importações, ao menos nos últimos 2 anos. Importações de 91 milhões de dólares em armas e dispensado maior controle pelo Exército, decisão do presidente da República. 225 mil pistolas e revólveres. Só no ano passado, 9.371 metralhadoras, submetralhadoras, fuzis, carabinas.
aumento na importação dessas armas de 574% em um ano, com fascistas sempre atiçados pelo presidente da República, que em discursos, de quando em quando, ameaça as eleições. E o general Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, tornado, pasmem, diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Essa safra recente da casta militar que se aboletou nos cargos, verbas e mamatas não é responsável pelo governo, pelo desgoverno? O general Etchegóin ajudou a pensar esse projeto de ocupação, de tutela militar. Etchegóin, neto, filho e sobrinho de militares que fazem política e conspiram há um século, não é responsável? Acentuada a desmoralização flagrada em pesquisas, a casta militar, mantendo a estratégia, busca um recuo organizado. Daí as falas e gestos recentes que se repetirão. Fevereiro de 2022 é o tempo da política que Tancredo Neves definia como a água batendo no rochedo. O que é água e o que termina sendo só espuma. Isso vale para todos os pré-candidatos e candidatos, vale para Lula e seu jogo, vale para o desastre de múltiplos significados que é o ex-juiz e ex-ministro Moro. Apoiado há anos pelo Partido dos Donos das Mídias e suas vozes e porta-vozes, Moro foi tornado herói. Dado o devido distanciamento, o que é possível enxergar desde o hoje para 6, 7 anos atrás? O que se vê é um juiz absurdamente, ilegalmente comandando procuradores e policiais federais numa operação, a Lava Jato. E isso que estamos aqui dizendo, a Vaza Jato deixaria e deixou claro. O que se vê são juízes de uma instância superior, o TRF4, votando condenações previamente anunciadas pelo seu então presidente Thompson Flores. Algumas vezes, como se viu, com solar incompatibilidade entre o tamanho da sentença inicial e o tempo levado para ler e confirmar a sentença. O que se viu foi um Supremo Tribunal com já históricas e conhecidas exceções titubeando por muito tempo, de olhos postos nas ruas, manchetes e egos. E qual foi o grande resultado disso na prática? A indústria da construção pesada do Brasil, de então, foi quebrada. 3 ou 4 empresas que trabalhavam, cada uma delas, em mais de 20 países. Nos países onde prevalece o respeito aos próprios interesses e à inteligência, não se quebra uma empresa. Se multa pesadamente a empresa corrupta ou corruptora, os responsáveis na cúpula são multados e presos e segue o trabalho. Foram perdidos, segundo o Diese, 4.400.000 empregos diretos e indiretos. E, diz o mesmo Diese, 172 bilhões de reais deixaram de ser investidos no Brasil. Fora o de fora. A Odebrecht da Venezuela, por exemplo. Em 2 décadas, a Odebrecht Venezuela havia faturado 24 bilhões de dólares e tinha 30 mil empregados. E nada tinha a ver com a Petrobras. Foi enfiada na Lava Jato porque os Estados Unidos queriam pegar Maduro e chavistas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o tal DOGE, segue interrogando executivos brasileiros no Brasil. E Moro, 4.400.000 empregos a menos depois, ganhou um emprego da consultoria norte-americana Alvarez e Marçal, que desde 2014, a Lava Jato, faturou 83 milhões e meio de reais, sendo 65 milhões desses 83 em empresas investigadas pela Lava Jato, comandada por Moro, que depois viria a ser parceiro da Alvarez e Marçal. Agora, Moro, já pré-candidato à presidência, pressionado nos últimos dias, disse ter recebido
R$ 3.600.000 por 11 meses de trabalho. Nesse tempo em que milhões de brasileiros disputam ossos e pele de galinha, Moro, medíocre também como político, diz não ter ficado rico com 3.600.000. Diz também que na Alvarez e Marçal não trabalhou nos casos em que havia sido juiz. Ok, então que trabalho Moro fez para Alvarez e Marçal para receber 3.600.000 em 11 meses? Essa é uma pergunta que vale principalmente em nome da história. Em meio à espantosa quantidade de asneiras e erros que vai dizendo, cometendo, Moro vai se entregando. A cada vez que quebra a boca, cada entrevista que dá, cada tweet que escreve, Moro vai ampliando o ensaio do seu suicídio também como político. Vai entregando o que sempre foi possível ver e dizer pelos que estavam dispostos a ver e dizer. No último dia 25, deu de presente à história uma confissão. Disse: eu comandei a Operação Lava Jato. Pelas leis do Brasil, juiz não comanda operação alguma. E Moro já havia derrapado antes ao confessar: a Lava Jato combateu o PT. Em nome de quem esse combate? Do ponto de vista interno, o do Brasil, sabemos. À frente, Globo, mídias comerciais, o mercado e a casta militar. Dos titereiros, dos controladores externos, o faturamento agora, enfim, exposto, começa a desvendar. É tempo de água batendo nos rochedos e de espuma. No momento, na dianteira nas pesquisas eleitorais, Lula quer segurança política. Quer base suficiente para, se eleito, e a eleição ainda está muito longe, não se tornar refém do Congresso logo na largada. Quer, com o que se chama de esquerda, uma federação, um novo modelo aprovado pelo Congresso. Essa federação, com PCdoB, PSB e PV, já recebeu o apoio, por ora apenas pessoal, de Boulos, o candidato do PSOL ao governo de São Paulo. E Lula quer também nacos da direita. Quer Alckmin, se possível, no PSB com quem o ex-governador deve conversar esta semana. Entre águas e espumas, busca ainda o PSD de Kassab. E, para tanto, terá que entregar algo. Algo certamente grande, até surpreendente, porque Kassab é o Kassab, não entrega por pouco. Há dias, Lula disse que conversará também com o Centrão. Isso foi uma sinalização. Entenda-se, o Centrão, aquele aglomerado faminto por verbas e cargos, seja como for, não deixará de existir. Praticamente todos os presidentes do pós-ditadura engoliram ou foram engolidos pelos centrões do parlamento, fosse qual fosse o nome do bando a cada ocasião. Então, por que, desde já, conversar com a direita e o centrão? Mesmo com tantos dentro e fora do PT temendo os evidentes riscos de repetição da conciliação ônibus, aquilo onde cabe tudo e todos. E não apenas, como sabemos, no momento o Centrão almoça e janta no que alguns chamam candidamente de orçamento secreto, e que na real é um biombo que esconde inúmeras tipificações do Código Penal. É imprescindível a refundação do Brasil, ou seguir caminhando para algo muito, muito grave, o desmanche no médio e longo prazos. Uma lógica parece permear movimentações de Lula e do PT no momento. A de que é melhor fazer os acertos antes. Acertos, digamos, orgânicos de divisão de espaços de poder. Acertos no atacado. A cada qual, federação, partidos, caberá isso ou aquilo previamente acordado. Ou, se assim não for feito, logo de início se terá que ir às compras. Compra dos imprescindíveis votos no balcão, no varejo.
E no balcão, no varejo do Centrão, como já sabemos, o preço é astronômico. Pode inclusive chegar à cadeia. Há na praça outras ideias, outros projetos de como livrar o Brasil da mediocridade em que está metido. Projetos diferentes até, desde a concepção, e não necessariamente projetos de partidos políticos, ainda ideias. Mas por ora, ao que se nota, projetos com um problema insanável para o curto prazo: a falta de votos.